grande margem da nossa população aceita essas maluquices do Bolsonaro porque enjoada, cansada, indignada com a corrupção generalizada do PT e com a pior crise econômica da história do Brasil, produzida também pelo PT, foi para o ódio na direção oposta da negação. Mas a gente precisa saber que o voto tem consequências. E esse é o preço que nós vamos pagar por afirmar uma cultura democrática no nosso país que está em retrocesso grave. Agora, a renúncia é um ato unipessoal. Ele deveria renunciar se ele tivesse alguma dignidade, algum apreço ao povo brasileiro. Mas a gente sabe que ele não tem dignidade nenhuma. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara, Thales. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Aí entra com um discurso de segurança e decência. Esse país enlouqueceu, nosso país pirou. Antes do coronavírus, nós estávamos enlouquecidos como nação. O senhor está dizendo que ele é ladrão? Eu estou dizendo que ele é corrupto. Sempre soube disso. Vai lá, pega, olha, faz o seguinte, eu fui deputado junto com ele. Então, quem está dizendo uma coisa dessa está dizendo uma coisa muito grave. Vá na Câmara, use a lei de acesso. Carla, você trabalha em Brasília. A lei de acesso e compare os gastos de gasolina do meu gabinete com o gabinete do Bolsonaro no mesmo mês a mês. Vá ver quantos funcionários eu tinha no meu gabinete e quantos funcionários tinha. Ele tinha 6 funcionários fantasmas, que só faziam assinar o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Faça uma conta do patrimônio do Bolsonaro. O patrimônio declarado do Bolsonaro são 15 milhões de reais. Eu já fiz essa conta. Se você botar tudo que ele ganhou a vida inteira e fizer a correção monetária, não chega a isso. Se ele não tivesse comido, nem bebido, nem vestido, nem comprado mansão em condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Todo mundo que sabe da vida pública brasileira sabe que o Bolsonaro não é decente. Todo mundo sabe. O serviço de inteligência do Exército sabe. Vive enganando o povo brasileiro. Assim que entender o Bolsonaro, a gente tem que entender a psicologia de um homem quase doente. Quase doente. O Bolsonaro ele tem ódio ao estamento militar. Paixão, não é? Mas ele foi expulso dali. Ele quebrou a hierarquia, ele falou contra os seus superiores e ele está estabelecendo uma espécie de vindita. Se você quiser entender o Bolsonaro, você vai vendo várias coisas. Por que o Bolsonaro tem esse ódio anti-intelectual? É porque ele é curto. A capacidade de raciocínio dele em abstrato, ele é quase um burro. É quase um jumento, assim, um cara imbecil mesmo. E aí o que ele tem? Ele tem ódio aos letrados, ele tem horror a isso. E aí por que o Bolsonaro quer transformar a Baía de Angra dos Reis numa nova Cancún? É porque ele foi multado pescando ilegalmente lá. Ele tem horror à questão ambiental, porque tal. Então, e essa coisa. Hoje o Brasil tem 30% da sua capacidade de refino, ou seja, de fabricar diesel, de fabricar gasolina, de fabricar querosene de aviação e gás de cozinha, parados. E estes canalhas estão importando em dólar dos Estados Unidos. Já tem mais de 400 importadores. E entregaram a nossa BR distribuidora, também por preço de varejo, tudo falcatrua da grossa, da pesada. E volto a dizer, qualquer empresa minimamente séria, se acumula um lucro exorbitante, como a Petrobras acumulou, de 101 bilhões de reais, abate a dívida. Não faz nenhum sentido, ou incremento de investimento, etc. Não, eles não reduziram o investimento, deixam a dívida como está, e estão distribuindo, sem pagar imposto, esse lucro e dividendo para os tubarões do Brasil e do estrangeiro, a quem o senhor Fernando Henrique, o senhor Lula, Dona Dilma e o senhor Michel Temer entregaram o capital da Petrobras. Eu vou mostrar tudo isso hoje aqui, porque essa guerra é do povo brasileiro e, portanto, é uma guerra minha. A crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus causou desemprego e levou mais de 700 mil negócios à ruína. Já o lucro dos bancos aumentou 35% no primeiro trimestre deste ano. 2020 registrou o maior tombo da economia na história. O PIB do Brasil caiu 4,1%, puxado pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Com a atividade econômica parada, famílias perderam renda e empresários tiveram que fechar as portas. Sobraram dívidas, principalmente para quem precisou pegar dinheiro emprestado para tentar sobreviver. Já eram juros altos antes e continuam sendo hoje, mesmo sabendo de todas as dificuldades que nós, empresários pequenos, estamos passando, especialmente nesse segmento. No meio dessa crise, tem quem ganhe muito dinheiro vendendo dinheiro. O lucro dos 4 principais bancos do país passou de 18 bilhões e meio de reais nos 3 primeiros meses desse ano.
Isso representa uma alta de 35,2% em relação ao mesmo período do ano passado, antes mesmo da pandemia acertar em cheio a economia brasileira. O Bradesco registrou o maior lucro no período, 6 bilhões de reais, 81,9% a mais do que em 2020. O Itaú Unibanco foi o segundo, com 5 bilhões e 400 milhões, quase 60% a mais que no ano passado. O Banco do Brasil, o terceiro, teve lucro de 4 bilhões, crescimento de quase 32%. O Santander foi o único que registrou queda, 25%. Mesmo assim, fechou o trimestre no azul, com lucro de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Os juros podem ser apontados como fator importante dos lucros. Por ano, o brasileiro paga 278% de juros de cartão de crédito, 131% de cheque especial e 47% no empréstimo pessoal. Uma taxa acima de 12% mais inflação é considerada internacionalmente como agiotagem. O controle da agiotagem é absolutamente fundamental, sobretudo quando você tem uma população e as empresas que estão em situação desesperada. Mas por que mesmo com tanto lucro, o retorno dos investimentos é tão menor? A atividade bancária, essencialmente, é isso. Fazer com que circule esses recursos entre esses dois agentes e eles têm que cobrir esses riscos todos. E isso afeta esse juros final ao tomador, que tem que ser maior para justamente garantir aos depositários, né, aos depositantes, os seus rendimentos e a margem de lucro do banco, tirando depois todas as despesas e tributos.